E aí, doutores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E esse vídeo do relato do parto, você já está quase andando, quase indo pra faculdade, já tem 2 meses e só hora eu consegui gravar. E sinceramente eu tô gravando esse vídeo, acima de tudo, pra ficar uma lembrança e uma recordação pra mim. E é claro, se vocês quiserem ver, o vídeo tá aí também. Então vamos lá. Bem, o meu trabalho de parto, e na verdade o trabalho de parto realmente é só as últimas fases, né? Mas os pródromos começou de madrugada, às 3 horas da manhã de sexta-feira. Às 3 horas da manhã eu já tinha sido despertada, sentindo algumas dores, mas eu ainda não tinha entendido o que estava acontecendo. 3h30 da manhã eu falei, não, isso aí são as contrações dos pródromos, eu tenho certeza. Estou em trabalho de parto. Acordei o André e falei, André, estou entrando em trabalho de parto. Ele, será? Eu falei, não, tô sim. E o meu maior medo, era, gente, os pródromos, é esse período antes do trabalho de parto ativo, ele pode durar semanas, são as contrações que vem e vai, contrações que vem e vai, preparando o colo do útero para dilatar. Então pode durar semanas, ou pode durar horas. E o meu maior medo era que durasse 1 semana, 2 semanas, durasse 2 dias. Eu iria e tudo acontecesse muito rápido, né? Então eu ficava orando, Deus, não deixe as contrações parem. E de fato as contrações não pararam em momento nenhum. Saúde, minha filha! As contrações não pararam em momento nenhum desde que começou na sexta-feira, 3 horas da manhã, até o momento do nascimento da Asa. Então eu acordei 3h30 da manhã, as contrações estavam a cada 15 minutos. Um outro detalhe, as minhas contrações elas já começaram ritmadas, elas já começaram de 15 em 15 minutos. Geralmente, né, algumas mulheres acontece assim, as contrações vêm 1 hora e 1 hora vem outra, depois de 30 minutos vem outra. As minhas começaram de 15 em 15 minutos. E eu levantei, as contrações estavam fracas, mas já não me deixava mais dormir. Eu já não conseguia mais dormir, eu cochilava 15 minutinhos, eu acordava com uma contração. Levantei, arrumei a casa, arrumei tudo para receber, para viver esse momento, né, do jeito que eu queria. Eu tinha impresso algumas imagens, uns textos, umas orações, enfim. Arrumei tudo e fiquei das 3 às 8 da manhã, nesse momento de contrações. E as minhas contrações, elas passaram muito rapidamente, de 15 para 5 minutos. Então, a cada 5 minutos eu tinha uma contração. Só isso ainda é muito pouco pra gente ir pro hospital. Porque qual é a média? Em 10 minutos você tem que ter 3 contrações, pelo menos. Ou seja, mais ou menos ali 2 minutos, 2 minutos e meio, tem que vir uma contração. As minhas estavam a cada 5 minutos. Então eu tava muito tranquila, sem a menor hipótese de pensar em ir pro hospital. Não existia isso na minha cabeça. Estava em casa tranquilamente. Eu ainda almocei nesse dia, na sexta-feira. Por mais que depois eu tenha vomitado todo o meu almoço, mas eu almocei. E eu tava muito tranquila. Eu tava falando, tava andando, tava de boa. E aí, ao longo de todo esse processo, eu ia fazendo exercícios, eu aprendi uns cursos, eu fiz, né? Exercícios pra ajudar o trabalho de parto, exercícios pra dilatar, enfim, pra tudo. Então, de 8 horas da manhã para frente, as minhas contrações já estavam bem ritmadas a cada 5 minutos. Quando deu ali próximo de 1 hora, meio-dia, eu já estava muito cansada, porque eu estava desde 3 horas da manhã acordada. Então eu tentei dormir, mas eu não conseguia, tive muito sucesso, né? Mas eu deitei, fiquei deitada tentando cochilar. E as contrações, como eu estava relaxada, as contrações elas passaram a ficar mais, voltaram para os 10 minutos ali. Depois, quando eu acordei, ficaram de novo de 5 em 5 minutos. E aconteceram coisas, gente, assim, muito, muito interessantes. Eu li muita coisa, eu estudei muita coisa sobre o parto, sobre o parto normal. E eu vi que muitas mulheres falavam e a gente tem uma necessidade primeiro, de se sentir livre, de se sentir à vontade, né? Porque é um momento realmente da mulher e do casal. E eu só fiquei tranquila quando eu deitava no chão. Então eu botei um lençol no chão, no piso da minha casa, e eu deitava no chão. E eu ficava no chão e eu me sentia mais confortável ali. Eu não iria ficar na cama, eu não conseguia ficar deitada, a barrigona assim, eu não conseguia deitar na cama. Enfim, e foi todo dia de contrações, todo dia. E eu controlando o coraçãozinho da Asa, né? Eu vi o batimento dela, tava tudo ok. Vi a minha pressão também, de hora em hora o André ia lá, verificava a minha pressão, verificava os batimentos cardíacos, meu e da Asa, e aí tava tudo bem. E as contrações foram ficando mais intensas, progredindo. A minha vizinha,
ela é médica, né? E ela tinha se disposto a me ajudar nesse processo enquanto eu estava esperando em casa, para não precisar ir pro hospital. Então ela ia fazer o toque ali, enfim, para verificar a dilatação e para me ajudar, né? E aí ela veio ir pra minha casa 10 horas da noite, de sexta-feira, e ficou a gente até 3 horas da manhã. Ela foi assim, um anjo de Deus. Ela veio várias vezes ao longo do dia, né, me ver se estava tudo bem. E qual era a minha meta? Eu só iria ir pro hospital se eu já estivesse com mais de 5 centímetros de dilatação. Se eu estivesse com menos, eu não ia de jeito maneira, mas eu não ia mesmo. E aí, e ela verificou a dilatação meia-noite, a dilatação já estava em 2 ou 3, uma coisa assim. E quando deu ali 1 hora da manhã, quando já estava próximo de dar 24 horas e as contrações tinham começado, as contrações já estavam bem fortinhas, bem fortinhas. Não era nada comparado ao momento de parir de fato, mas já estavam fortes. Já me fazia querer chorar. Então, as contrações foram ficando mais intensas e já vinham assim, a cada 4 minutos, a cada 3 minutos. Mas ainda era pouco. E aí, 3 horas da manhã, eu já estava com 6 para 7 centímetros de dilatação. E estava com 4 contrações em 10 minutos. E já era a média para ir para o hospital. Sendo bem sincera, eu estava com 6 centímetros de dilatação. Eu não iria ir para o hospital ainda. Por mim, eu ficava em casa até 8 centímetros de dilatação tranquilamente. Mas a minha vizinha médica e o meu esposo falaram, não, vai pro hospital, não é pra você ficar em casa, né? Porque ao mesmo tempo que esses centímetros que faltam pode dilatar em horas, pode dilatar também muito rápido. Então é melhor que você esteja no hospital. E aí em casa, gente, eu estava muito tranquila. E estudando sobre o parto, eu li o seguinte. E durante o processo de trabalho de parto, a gente libera 2 hormônios. A gente libera a adrenalina e libera a ocitocina. A ocitocina é a hormona do hormona em espanhol, é o hormônio do amor, digamos assim, né? E você libera quando vai amamentar, na produção do leite, e libera também no trabalho do parto pro útero, para o colo do útero dilatar. Só essa hormona para ser liberada, a mulher precisa estar feliz, precisa estar relaxada, precisa estar tranquila. E aí, quando chegou no hospital, eu senti nitidamente e o clima mudou total. Em casa eu estava com 4 contrações em 10 minutos, né? Eu estava progredindo, estava indo. No hospital, a gente chegou às 3 horas da manhã, aí tem todo aquele processo de papelada, eu tinha que fazer o teste de Covid, né, pra ser internada. E eu tive que ficar numa salinha de espera muito desconfortável das 3 às 5 da manhã. Foi horrível. Nesse período, eu achei que eu não ia aguentar. Entretanto, eu já tinha preparado meu esposo para ele não me deixasse desistir. Por mais que eu tivesse me preparado ao longo dos 9 meses fisicamente e mentalmente, a dor eu ia sentir ali no momento do parto é uma dor única. E eu não sabia como eu ia estar me sentindo. Então eu falei pro meu esposo falei, olha, não deixa eu desistir, não deixa eu fazer cesárea. Provavelmente vai chegar uma hora que eu já vou estar delirando e vou pedir cesárea, não deixa. E meu esposo realmente, ele foi um anjo, assim, né? Quando a gente tava nessa salinha, eu falava, André, eu não vou conseguir, né, filha? Tá doendo muito. E eu nem tava com tanta dor, né? Porque depois, quando foi no trabalho de parto ativo, eu senti dor de verdade. E ele falava, você vai conseguir, não, a gente não vai fazer cesárea, você vai conseguir. Enfim, às 5 horas da manhã a gente foi pro nosso quarto privado. E nós pagamos. E quando foram me levar pra salinha, ainda falaram assim, me levar pra ser internada, né? Falaram, ai, seu esposo não pode ir. Eu falei, meu esposo não pode ir. Ah, tem outras grávidas no quarto. Eu falei, não, eu era um quarto privado. E não era por frescura, gente, mas foram 37 horas de trabalho de parto ao total. Eu não ia conseguir aguentar tudo isso se eu estivesse sozinha, se meu esposo não estivesse lá comigo. E aí eu falei, não, a gente vai ter uma habitação privada, fomos pra um quartinho onde só tava eu e ele, e nós ficamos. E quando a gente chegou nesse quarto, mudou totalmente. Eu já me senti em paz, já levantei, comecei a fazer exercícios, e as contrações vinham, e eu fazendo exercícios. E eu vou falar, gente, eu tava no início, lá, 3 horas da manhã de sexta-feira, eu tava um anjo, eu tava rindo, eu tava brincando, eu tava feliz. Às 3 horas da manhã de sábado, só meu esposo pra me aguentar, porque eu já estava insuportável, entendeu? Nossa, e era assim,
A contração vinha, eu sentia muito calor. A gente levou o nosso aquecedor e também ventilador pro hospital. Eu ia pra frente do ventilador e falava ali. O André ligava e eu ficava na frente do ventilador. Quando passava a contração, eu tremia de frio. Tremia. E aí eu me abre. O André corria e me abraçava Oi, filha! Um roupão dele. E foi isso durante toda a madrugada. Ai, tô com calor, me obre. E o Andrei lá, um posto de paciência. Ele ficou em pé por horas enquanto eu tava no trabalho de parto, cuidando de mim, me ajudando. Eu tenho certeza que eu não teria conseguido se não fosse ele. Te amo, meu amor. E aí, assim, enquanto eu fazia o teste de Covid e tal, esperando a minha doutora... A minha doutora estava em cirurgia... eu fui avaliada por um outro doutor e viu eu estava com 6 centímetros de dilatação. Aí ele foi e falou assim, se você está com toda essa dor agora, então você não vai conseguir ter neném não, pare normal não. Eu só ignorava, para não mandar a merda, esse tipo de doutores e de enfermeiros, tá? Os enfermeiros vinham e falavam, mulher, melhor você ter parto cesárea. E eu não queria cesárea. Gente, se você teve cesárea, beleza, legal, parabéns. Você foi mãe, legal. Eu queria normal, é um direito meu. E eu estava lá disposta a isso. E eu ignorava. E aí, tanto eu tava com as mesmas unhas, né, de acrílico. No dia eu fui parei. Um dia antes de entrar em trabalho de parto, eu tinha feito a manutenção das unhas pra ter o bebezinho bem bonita. E a enfermeira falava, você tem que tirar essas unhas, porque se for necessário você ir pra cirurgia, você não pode tomar essas unhas. Eu olhava e falava, eu não vou tirar, porque eu não vou fazer cesárea. Eu não vou tirar. É o seguinte, gente, eu já estava com 6 centímetros de dilatação. 6 centímetros de dilatação. O bebê estava bem, eu estava bem. Eu estava dilatando muito dentro do prazo normal, né? A cada 2 horas, 1 centímetro de dilatação. Por raios, eu ia precisar fazer uma cesárea. Tinha que acontecer algo muito errado para algo se desbalanceasse na minha saúde para eu fosse necessário ter uma cesárea. Então eu falei, eu não vou tirar minhas unhas e pronto. E aí, a minha doutora chegou, veio, me avaliou, falou, olha, você tá dilatando muito bem, vamos esperar. E aí ela falou, olha, você é ocitocina e a hormônio, eu falei, a gente libera, existe ela também artificial, pra acelerar o processo. Ou seja, a gente vai ter mais contrações e o colo do útero vai dilatar mais rápido. E eu aceitei porque eu queria e fosse mais rápido mesmo. Falei, tudo bem, pode pôr a ocitocina, mete a ocitocina aí. No meu próximo parto, eu não vou fazer uso da ocitocina, porque eu quero perceber essa diferença. Porque, gente, eu senti muitas contrações. Eu tinha contrações em menos de 1 minuto. Assim, ó, eu não tinha tempo de respirar. E geralmente, quando é a nossa ocitocina produzida natural, nós temos um tempinho pra respirar, pra acalmar. Eu não tinha esse tempo, era uma atrás da outra, assim, ó, chegou um momento e eu sinto, eu estava delirando, sabe? A contração passava, eu falava coisas aleatórias pro Andrei, vinha a contração, eu só fazia assim, ó. Aí ela o olho, o Andrei segurava na minha mão e eu sentindo a contração. E aí, foi progredindo. Aconteceu uma situação muito engraçada, eu não fazia xixi, eu acho que desde que eu saí da minha casa. Só que eu ia muito no banheiro, porque eu achava que eu estava fazendo alguma coisa, mas eu não estava fazendo nada. Mas eu ia muito no banheiro. E a doutora foi fazer o toque, e a doutora falou assim, quando ela colocou a mãozinha pra fazer o toque em mim, eu não vi, né? O Andrei disse e voou xixi na doutora, fez... E aí a doutora falou assim, Natiele, você quer fazer xixi? Eu, não, doutora. Tem certeza, Natiele? Eu falei, tenho, doutora, eu não tô com vontade de fazer xixi. Você já foi no banheiro desde que você chegou no hospital? Eu já, várias vezes. Não tinha feito nada. Todas as vezes eu fui, não tinha feito nada. Ela, a sua bexiga tá a ponto de explodir. Assim, tô sendo exagerada, né, gente? Não tava a ponto de explodir, não, mas tava muito cheia. Ela teve que pegar uma sonda e esvaziar a minha bexiga, porque estava muito cheia. E eu não estava percebendo isso. Inclusive, depois do parto, eu passei mais ou menos 1 mês sem perceber a minha bexiga cheia. Eu não sentia vontade de fazer xixi. Eu sabia que eu tinha que ir no banheiro, né? Falei, gente, melhor ir no banheiro. E eu sentava e eu fazia xixi, mas eu não sentia a minha bexiga cheia. Devido às contrações, devido ao trabalho de parto, foi algo que ficou até o pós-parto, eu senti isso. E aí,
eu cheguei em 8 centímetros de dilatação. E aí, gente, eu vou falar. Eu tinha muito medo de não conseguir perceber o momento de fazer força. E eu já sei isso pra vocês. E nós só devemos fazer força na hora que o nosso corpo manda. É muito comum as enfermeiras falar, faz força, os médicos, faz força. Não, você tem que fazer força na hora que o seu corpo mandar. Mas eu ficava, será que eu vou perceber o meu corpo mandando? Filha, você vai perceber. Não tem como. 8 centímetros, meu corpo mandava eu fazer força. Vinha contração e fazia força. Não pode fazer assim, né? A boquinha fechada. Fazia força. E aí, as enfermeiras falavam, não faz força, não faz força, não faz força. Eu falava, filha, você tá em trabalho de parto, você não tá sentindo, eu tô sentindo. O meu corpo está mandando eu fazer força. E é impossível você segurar. Você tem que fazer força. Você tem que fazer e pronto, acabou. E aí eu fazia força toda vez que vinha contração. E a doutora veio, olhou e falou, são 8 centímetros. Aí a doutora falou assim, daqui umas 2h30, 3 horas, talvez você esteja com 10 centímetros para sua filha nascer. Eu olhei pro André assim, quando a doutora saiu, eu falei, eu não vou esperar mais 2 horas de jeito nenhum. Essa menina vai sair e vai sair agora. Isso já era umas 11 horas, eu acho. E aí, toda vez que vinha contração, eu fazia força. Eu senti, eu estava me rasgando. Eu falava, Andrei, olha lá, por favor, pra ver se tá tudo normal. Mãe Natiele, tá tudo bem, vai, continua. E ele faz força. E a doutora, muito bem, continua. A doutora estava na sala do lado, tá? Na minha salinha do lado, então ela ouvia todos os meus gritos. Quando ela percebeu que os meus gritos tinham intensificado muito, ela voltou a me ver correndo. E aí a becinha da Asa já estava oroando, sabe? Já estava aparecendo lá. O Andrei, ele não pôde ir para a sala de cirurgia do parto devido ao Covid, ele não pôde entrar. Mas ele ficou comigo até o momento onde a becinha da Asa estava oroando. Então ele viu a becinha da Asa. E ele falou que fazia assim. E o anal, né, do anal vaginal, a becinha da Asa empurrava e voltava. E empurrava, e a doutora falava, faz força. Eu fazia. Quando a contração termina, você não tem como você continuar fazendo força. A contração terminou, você respira. E aí a becinha dela voltava. E aí eu fazia força, enfim, ficou assim por um tempinho. A doutora, Natiele, vamos ter que esperar. Foi passar a linha dela. E eu lá, fazendo força. Nesse negócio de eu fazendo força, gente, um detalhe, eu não chorei em nenhum momento. Eu não chorei. Mas não é porque eu sou super foda, super forte. É porque eu não sou uma pessoa chorona. Eu choro de raiva. Mas eu não choro muito de emoção, eu não choro muito por outros motivos. De raiva eu choro facinho. Então eu não chorei, eu não choro de dor. Eu não chorei em momento nenhum. Eu quase delirei. Você também não passa perto de desmaiar, tá? Porque a adrenalina no teu corpo não deixa você desmaiar. Por mais que eu estivesse ali muito louca, eu não desmaiei em nenhum momento. Você fica o tempo todo ali. Né, filha? Mamãe pegar você, amor. Aí, filha, a mamãe tá contando. No dia que você nasceu, minha princesa. Vamos contar a história da mamãe? E aí, gente, a doutora veio, me viu e falou assim, mas vamos ter que esperar. Nesse negócio de eu fazendo força, tava falando que eu não chorei. De fato, eu não chorei em momento nenhum. E eu também não tava tipo, não. Mas enquanto eu respirava, eu fazia... eu vocalizava, né? Fazia barulhos. E eu fazia muito alto. Uma enfermeira abriu a porta e falou assim, calma, mamacita, não precisa fazer esse escândalo, não. O André olhou pra ela assim, o André ainda foi muito educado, né? Só falou assim, olha... No dia que você estiver parindo uma criança, você manda uma mulher em trabalho de parto a Lagoas. Sai daí antes e eu perdi a minha cabeça. Eu falei assim, na hora eu nem briguei. Eu falei, ele tá certo, ele tinha que ter feito isso mesmo. Porque, e palhaçada, né? A mulher em trabalho de parto e a enfermeira... Ai. Paciência. E aí, eu fazendo muita força e fazendo muito barulho, a doutora voltou correndo. Quando a doutora viu... a becinha a becinha linda e já estava querendo sair. Falou, vamos para a sala de parto agora, você vai ter essa criança. E a sala de parto era na frente do meu quarto. Então era só andar assim, um corredorzinho, na frente mesmo. E o André não podia ir. Então trouxeram a beira de rodas, eu não iria sentar, porque eu tinha a impressão que ela já estava ali embaixo.
Mas trouxeram a cadeira de roda, a cadeira e me levaram pra dentro. E eu fazendo força tipo assim, as mulheres querendo me ajudar a sentar, querendo me ajudar a levantar. E eu assim, ó, ai, vamos, rápido, vamos. Aí a doutora, meu Deus, a Nathalie é muito doida. Me colocaram na macazinha lá na cama. E eu já estava muito ciente, né? Eu só vou fazer força quando o meu corpo mandar. Se essa enfermeira mandar eu fazer força, eu vou mandar ela, nem vou falar pra onde ela vai. E assim foi. A contração vinha, eu fazia força, da outra força, 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 força. Tá saindo, tá saindo, tá saindo. E assim foi. Aí passava a contração, eu esperava, vinha outra. Como eu falei, vinha em menos de 1 minuto. Vinha outra, eu fazia força, força, força. E a já nasceu. Eu tinha muito medo também de sofrer violência obstétrica, né? Ou seja, ser maltratada pelos médicos, pelos enfermeiros e tal, tal, tal. E sinceramente eu não digo, nossa, eu sofri violência obstétrica, de forma nenhuma. Depois que a Essa nasceu, eu já estava de boa, estava normal. Opa, filha, arrotou. Ih, mãe, estava normal, eu estava ouvindo o chorinho dela ali. Não chorei, nem a minha filha nascendo. Tava ouvindo o chorinho dela na cama e eu respirando. Aí a doutora Nathalie, eu vou pra retirar a placenta, retirar o cordão umbilical, né? Vou fazer não sei o que, vou aplicar não sei o que em você. Eu, tá bom, doutora. Eu de boa, conversando com a doutora. Gente, eu tava tão tentando assim, tão doida, aleatória. E eu estava tentando orar o Pai Nosso. Depois, você nasceu, né? E eu agradecendo a Deus, falei, Deus, obrigada, tudo certo. E como eu tava muito assim, eu não tava bem, né, no meu estado normal, já faziam 36 horas, eu não dormia, não tinha comido, então eu tava meio delirante, sei lá. Aí eu falei assim, eu vou orar o Pai Nosso, porque eu não tenho nem palavras, né. Eu comecei a orar o Pai Nosso 3 vezes, e eu juro por Deus, eu terminei repetindo o meu número de telefone. Eu começava, Pai Nosso, estás no céu, santificado seja 923... Eu terminava repetindo o número de telefone. Isso falando baixinho, só pra mim, né? Aí eu comecei a conversar com a doutora. E a doutora falou assim, Nathalie, eu sei, quando a mulher tá decidida e nem você, não adianta a gente querer insistir em outra coisa. A mulher vai ter e pronto, acabou. E eu sabia que você era forte e você ia conseguir. Então, eu tinha muito medo de sofrer violência obstétrica. E de forma nenhuma eu não sofria. Minha doutora foi maravilhosa. E a equipe de enfermeiros que estava trabalhando comigo também foram muito boas. Agora, o outro doutor, e eu não sei nem o nome, as outras enfermeiras que passavam no meu quarto aleatoriamente, esses foram bem escrotos, né? O doutor falou, você não vai conseguir, tá com tanta dor assim, e a enfermeira mandando ficar quieta, mas, no geral, o meu parto foi muito bom e muito rápido, tá? Por mais que tenha durado 37 horas ao total, desde os pródromos até o trabalho de parto, ativamente, foi muito rápido, né? Tipo assim, 3 horas da manhã, de 3 horas da manhã já tava, 3 a 3 da manhã já estava com bastante centímetros de dilatação, e mais ou menos meio de 1 hora essa nasceu. Nasceu saudável, nasceu dentro do peso ideal. Então, eu fiquei muito feliz e realizada com o meu parto. No próximo parto, eu também, com certeza, era um parto normal, buscarei algumas coisas melhores, algumas melhorias, digamos assim. Tipo, eu não vou querer o uso da ocitocina, por mais que dessa vez tenha sido uma escolha minha, usar a ocitocina, eu quero testar, não usar da próxima. E, né, filha? Enfim, gente, meu parto foi esse relato do parto. Foi muito bom, muito abençoado por Deus. Deu tudo certo, graças a Deus. Nasceu essa bolotinha linda. Muitas mulheres relatam sentir um frio absurdo depois do pós-parto. Inclusive, a moça que me indicou a doutora, me indicou ao hospital, falou assim, Nathalie, leva coberta e leva um aquecedor. Porque quando saiu do meu parto, eu tremia de frio e nem vara verde. Mas eu imagino que esse seja um efeito colateral da anestesia da cesárea. Eu senti foi calor, eu sentia muito calor. Tanto a enfermeira entrou no nosso quarto, assim, depois de noite, e falou assim, nossa, eu ligo o aquecedor pra esquentar? Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu só não vou ligar o ventilador por causa da bebê. Porque eu tô suando. Eu estava com muito calor, gente. Muito calor. Muito quente.
Então suava bastante e não conseguia comer, eu tava muito cansada. A gente até pediu comida, como eu tive mais ou menos horário de meio-dia, ainda tinha restaurante funcionando. A gente pediu comida, eu não consegui comer. Então eu fiz foi beber bastante suco, né, pra não desidratar, não ficar sem açúcar no sangue também. Bebi bastante água, bebi bastante suco e ele na cama assim, babando a minha filha. E o Andrei falou uma coisa muito interessante, ele falou: Natiele, é impressionante. 30 minutos antes, você estava fora de si. Contrações de minuto em minuto, você gritando, se contorcendo, fazendo força, você não conseguia falar, você não conseguia raciocinar. 30 minutos depois, essa saiu, você estava outra pessoa, você estava normal, estava feliz, assim. Realmente o nosso corpo, ele sabe é o momento de colocar pra fora o serzinho que tá lá dentro e tem que sair, vai sair. E depois o corpo coloca pra fora, você fala, pronto, tá tudo normal. E por mais que eu estivesse muito cansada, eu fiquei ali a tarde inteira babando a minha filha. Tentei cochilar, né? Ela dormia bastante, então eu dormia com ela. E foi muito bom, muito bom. Eu adorei a escolha do hospital. Natiele, você faria tudo de novo da mesma forma? Faria. Tudo de novo da mesma forma, no mesmo hospital, com a mesma doutora. Talvez eu tivesse ido pro hospital um pouquinho mais tarde, esperado de fato ali os 8 centímetros de dilatação. Mas também não dá pra arriscar, eu entendo, é muito complicado arriscar isso, né? Depois a mulher dilata muito rápido, tem o bebê no táxi. Por mais que sejam muitas exceções, mas acontece. Então, assim, a gente ficou no hospital até domingo, né? Eu tive essa no sábado, ficamos no hospital até domingo. Né, filha? Fala pro pessoal. Você nasceu no sábado, movida. Fala pro pessoal. Você nasceu no sábado. É isso, né, gente? Mãe gravando vídeo. Tem que ficar a nenenzinha aí, ó. Então eu tive essa no sábado. Fiquei no hospital até domingo. No domingo eu almocei no hospital, comida do hospital. E fui pra casa. E foi tudo muito maravilhoso. E esse é o relato do parto. Eu gravei acima de tudo pra deixar uma recordação pra mim. Eu sou ruim de memória, né? Então, filha, se daqui um tempo você perguntar como foi a mamãe não lembrar, assiste esse vídeo e você vai saber todos os detalhes.